Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao GeoConhece Online, né? Estamos aqui com a nossa aula número 4, treinando português para a banca UPA, né? Onde a gente responde a uma série de questões de provas anteriores da banca Universidade Patativa da Saré, questões essas que estarão servindo aí para a sua preparação, né? Para você que está se preparando para um concurso da banca Universidade Patativa da Saré, onde você vai se habituando, né, ver o estilo de questões da banca, né, fica mais fácil dessa forma você atingir seus objetivos, né, estudando aí de maneira mais efetiva, de maneira prática, tá certo? Esse momento de resolução de questões é importante para você ver, né, quais são as suas deficiências, o que pode melhorar, não é isso? E diante disso, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês que, quando a questão aparecesse na sua tela, dê uma pausa, tente responder de maneira autônoma, responder sozinho, só depois você dá um play aí para continuar a você acompanhar a correção das questões, tá bom? Então, primeiro, teste seus conhecimentos, aí depois você vai ver se acertou, se errou, ok? Então, gente, diante disso, não deixe de se inscrever, né? De dar o like, né? Deixar o joinha aí, ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro aí das nossas próximas aulas, tá bom? Então, se inscreva, dê o like e ative o sininho de notificação, a maneira que você também vai estar nos ajudando, nos motivando para trazer mais material, mais conteúdo relevante, tá certo? Gente, então vamos para as questões, né? A primeira questão a gente tem que ler essa tirinha, né? Leia a tirinha para responder a seguinte questão. Aí você vê a conversa aí da Mônica, né, com o Cebolinha. E só do primeiro quadrinho diz o seguinte, né? A Mônica diz assim: Cebolinha, se você parar de me xingar, eu não bato mais em você e ainda lhe dou um beijo. Aí o Cebolinha bravo falou assim, né? Sua gorducha, baliguda, é isso. Aí, o que que a questão pede, né? A história acima, no quadrinho, e o Cebolinha chega a Mônica, fazendo o contrário do que ela havia pedido no primeiro quadrinho. Sabendo que o contrário de gorducha é magrela, relacione o sinônimo das palavras abaixo. Tá? Então nós temos aqui quatro palavras, né? E a gente deve preencher, né, essas afirmativas, preencher aqui com esses números dentro do parênteses que corresponde ao significado de cada uma dessas palavras, ok? É, então, a primeira palavra nós temos relapso, né? Temos relapso, extraordinário, porém, necessário. Não é isso, pessoal? Então, qual o significado aqui de relapso, né? O que que significa relapso? Relapso, gente, relapso, né? Significa alguém aí que comete um pecado, né? Um crime, né? Não é isso? Aquele que reincide, né? Com um erro que já cometeu, tá? E aí, aqui nessa questão, né, a palavra relapso, ela, ela tem a ver, né, com a questão de, sabendo que significado, né, sinônimo, tem a ver com, o conceito de sinônimo é essa aproximação, né, de ideias, aproximação de significado, essa relação de significado. Então, relapso significa o quê? Nesse contexto aqui vai significar uma pessoa desinteressada, né? Faltoso, como eu já havia falado, né? Inflatou, cometeu a inflação novamente, tá? Desaplicado, tá bom? Então, relapso aqui vai ser a relapso aqui vai ser o 1, vai ser aqui, né? De relapso, tá? Então agora vamos lá de extraordinário. Extraordinário, a gente sabe que é uma pessoa que é admirável, né? Isso, uma pessoa que é importante, né? Pode ser importante,
respeitoso, tá bom? Então aqui vai ser o extraordinário, tá? Diferente, né? Como já falei, importante, a pessoa que se destaca, é admirável, tá? Então o 2, né, de extraordinário, vai ser aqui. E nós temos aqui ainda, agora, porém. Porém a gente pode fazer a relação, né, com contudo. Porém tem o mesmo significado de contudo, né? Essa introduz uma oração adversativa, né? Isso. Porém, contudo. Então, porém, aqui vai significar contudo, né? Falha, se não também, onde é essa quebra de expectativa, tá? Uma contradição. Então, aqui vai ser o 3, tá? 3. E diante disso, né, sobrou só o último parênteses, que obviamente vai ser o 4, né? O significado de necessário. Então, a gente já sabe que necessário, né? Esse aqui talvez seria o mais fácil, né? É a coisa fundamental, né? A coisa forçosa, imprescindível, né? Que é importante, tá? Então aqui é necessário. Sendo assim, gente, ficou 2, 3, 1, 4. Qual é a alternativa? Letra A de amor, né? Letra A, tá certo? Então esses seriam os significados aí, a aproximação, né? O sinônimo dessas palavras. Tá certo? Então a gente vai agora para a questão número 2. Questão número 2 da nossa videoaula de hoje diz assim, né? A gente vai analisar as frases abaixo e fazer, né, a relação correta aqui, dizer quais são as alternativas, dizer qual é a alternativa correta, né? Quais são as afirmativas corretas. Vamos lá. A primeira diz assim: quando presos, aqueles que infringem a lei costumam deletar seus cúmplices. Observe essas palavras, né? Infringe e deletar. Gente, inflige, né? Inflige, a gente sabe que inflige é um verbo, né? Vem do verbo infligir. Mas antes, né, a gente vai analisar aqui o que é a questão que é mais adiante. Ela quer que a gente destaque, né? Que observe essas palavras e destaque são parônimos, né? Então, depois a gente vai marcar a alternativa onde elas foram empregadas de forma correta. O que são parônimos, primeiramente? O que é parônimo, né? Vamos por partes. O que é parônimo? Parônimos são palavras com a mesma grafia ou muito parecidas. No entanto, elas têm significado diferente. Citar aqui alguns exemplos, né? Absolver, por exemplo. Absolver podemos dizer que é perdoar, né? E absolver, que é aspirar para si, né? Tomar para si. Então, são palavras que são parecidas na grafia, ou são iguais ou muito parecidas na grafia, porém têm significado diferente, tá? Então, aqui, na primeira afirmativa, né, nós temos assim: quando presos, aqueles que infringem a lei costumam deletar seus cúmplices. Então, gente, o termo infringe, né, a gente sabe que é um verbo, que vem do verbo infringir, que significa transgredir ou violar. Então, aqui, aqueles que infringem a lei, é isso mesmo, aqueles que violam a lei, né? Então, aqui ele está certo, né? Tá certo no contexto que ele está inserido. Quando eles infringem a lei, costumam deletar seus cúmplices. Deletar significa pronunciar a responsabilidade de um crime, tá? Ambas formas elas estão corretamente utilizadas, né? Então, um preso, né, aquele que infringiu a lei, cometeu um crime, quando eles vão preso, geralmente eles costumam deletar, né, dizer quem são seus cúmplices, né, como foi o ocorrido, né, como foi o planejamento do crime, quem são os envolvidos, tá bom? Então aqui não é deletar mesmo, tá certo? Então por isso aqui tá certo, tanto inflige como deletar, ok? Então a primeira tá certo, já descarta aqui a letra B, que não tem primeiro, né, o princípio da eliminação. Somente a 2 está correta, não, porque a primeira também está. Tá? Agora sobrou apenas a letra A e a letra B.
A questão afirmativa 2. A opinião da juíza não diferiu das expostas pelos promotores e pelos advogados. Nós temos aqui em destaque, né, a palavra diferiu. Diferiu, gente, nesse contexto que ele vai estar errada, tá? O correto aqui seria deferiu, tá? Deferiu, julgou expostas pelos promotores e advogados, tá? Então aqui seria não deferiu, tá? E aqui está diferiu. Diferiu tem a ver com diferença, tá? Aqui que não são iguais, então por isso está errado. Seria deferiu com E no lugar do I. Correto, tá bom? Portanto, a 2 está incorreta. Onde é que tem a 2? Aqui na letra C, né? Tem a 2. Dessa forma, sobrou apenas a letra A, que já é a certa, né? A primeira e a quarta, não é isso? Vamos para a terceira aqui, só para a gente confirmando e discutir um pouco. Foram contratados mais de 300 peões para a construção do edifício. Observe aqui a palavra peões, né? No caso aqui, funcionários, as pessoas que foram trabalhar na construção desse edifício. Será que seria mesmo peões, né? Gente, o termo correto aqui seria peões, tá? Que são os serventes, né? Que são os pedreiros, tá certo? Os trabalhadores. E aí, não seria o peão. O peão é o brinquedo, tá? Aí descarta a terceira, né? Realmente sobra apenas a 1 e a 4. A estadia de Mauro durou pouco no Hotel Plaza, né? Então, a estadia, né, significa estado, o momento que ele esteve lá, a hospedagem, né, no lugar dele, que ele esteve no Hotel da Plaza, durou pouco. Então, a estadia, né, a hospedagem dele, o momento que ele esteve lá foi pouco. Então, está realmente correto. Assim, a letra A nossa alternativa correta. Tá certo? Questão 8. Com relação aos substantivos, marque a alternativa incorreta. Observe, né, que é a incorreta. Cuidado, tá? Vamos lá. Então, aqui tem a ver com os tipos de substantivos, tá bom? Os tipos de substantivo. Diz o seguinte, a letra A, fala dos substantivos epicenos. Aí ele vai dizer o que é dá o conceito de substantivos epicenos e citar alguns exemplos. A gente vai julgar se é certa ou errada, ok? Então, vamos lá. Então, os substantivos epicenos são compostos de um só gênero para indicar o sexo do animal. Deve ser utilizada as palavras macho e fêmea para complementar. Aí temos aqui o exemplo, jacaré macho e jacaré fêmea. Será que é isso mesmo, os substantivos epicenos? É isso mesmo, pessoal, tá correto, tá bom? Os substantivos epicenos são as palavras, né, que servem para nomear os animais, mas eles não têm a variação de gênero, tá? Só em um gênero, por exemplo, jacaré macho, jacaré fêmea, cobra macho, cobra fêmea, tá bom? Então, esse é o conceito de substantivos epicenos. Só existe uma forma, uma maneira para nomear os machos e as fêmeas, tá certo? Como no exemplo aqui. Então, ele quer a incorreta. Vamos para a letra B. Substantivo comum de dois gêneros. Distingue-se masculino e feminino pela anteposição de determinantes, apresentando uma só forma para ambos os gêneros. Então, substantivo comum de dois gêneros. Aqueles que servem tanto para o masculino como no feminino, mas o que vai determinar se é o masculino ou o feminino é o determinante que vem antes, né? Às vezes o artigo, né? Tá bom? Uma para feminino, para masculino, para masculino e a para feminino. O artista, aí dá para saber que é do sexo masculino, né? A artista, a gente consegue a partir do determinante saber que é do sexo feminino. E é isso mesmo, pessoal. O substantivo comum de dois gêneros é exatamente isso, tá? Ele distingue o masculino e o feminino pela anteposição, ou seja, pelo artigo que vem antes, pelo determinante que vem antes. Então aqui está correto. Vamos para a letra C. C de casa, né? O substantivo comum de dois gêneros são substantivos
que possui um único gênero para se referir a homem ou a mulher? O que vocês acham? Gente, a letra C é a incorreta, tá? O substantivo comum de dois gêneros, que distingue o masculino e feminino pela anteposição de determinante, apresenta uma só forma, né? Foram até apresentados anteriormente, tá? Então, esses substantivos comum de dois gêneros, eles possuem um único gênero para se referir ao homem e à mulher. Então aqui essa afirmação vai ser errada, tá? Por que vai ser errada, gente? Os substantivos comuns de dois gêneros, eles se distinguem o masculino e o feminino pela anteposição, tá? Então, não é o caso aqui, ó. Você pode observar que aqui no exemplo, o algoz e o defunto, esse exemplo aqui vai estar errado, tá bom? O algoz está se referindo aqui apenas a homem, ele não serve também para se referir à mulher, tá? Então, a letra C vai estar incorreta, é a nossa alternativa que a gente quer, tá bom? O substantivo comum de dois gêneros, o conceito dele foi apresentado aqui na letra B, tá? Esse conceito aqui da letra C, de substantivo comum de dois gêneros, mais uma vez é equivocado, tá bom? Então, a letra D fala sobre os substantivos sobrecomuns. O que são substantivos sobrecomuns? Substantivos sobrecomuns, né, são substantivos que possuem um único gênero para se referir a homem ou a mulher. No caso aqui, ó, o algoz, a algoz, tá certo? O algoz, o defunto. Aqui ele está se referindo tanto ao homem quanto à mulher. O algoz, o defunto e a defunta, tá bom? Então, são conceitos, né, tipo de substantivo que podem muitas vezes confundir o candidato, tá? Então aqui são substantivos sobrecomuns, que eles servem tanto, como o nome diz, né, comum, serve tanto para o homem como para mulher, ou seja, gênero masculino e gênero feminino, tá bom? Então a errada aqui, pessoal, vai ser esse conceito equivocado de substantivo comum de dois gêneros, tá? Esse substantivo comum de dois gêneros não é este conceito. O conceito de substantivo comum de dois gêneros foi apresentado na letra B, tá certo? Então aqui vai estar errado. Por quê? Porque o substantivo comum de dois gêneros ele se distingue o masculino e o feminino pela anteposição de determinantes. Tá? É o que não acontece aqui, ó. Não é necessário colocar a algoz, a defunta, tá? Então isso aqui só existe de uma forma, tanto para masculino como para feminino, que é o substantivo sobrecomum. Tá certinho? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, tá? Pode acrescentar algumas informações, fique à vontade para contribuir também com a nossa videoaula, tá bom? Então, gente, vamos aqui para a questão 9, né? Dando prosseguimento. Leia com atenção e marque a alternativa correta. Nós temos aqui a tirinha, né? A gente pode observar no primeiro quadrinho a Mônica correndo atrás do Cebolinha com o coelho para bater nele. E aí o Cebolinha para de uma vez, né? A Mônica freia e ele diz assim: "Pera aí, Mônica, vamos resolver nossas diferenças de um jeito inteligente." Aí ela: "Tudo bem, como?" Aí ele responde: "Que tal com um tabuleiro de xadrez?" Então a Mônica pega o tabuleiro de xadrez e sai correndo para bater no Cebolinha agora com o tabuleiro de xadrez. Será que o Cebolinha ele queria dizer realmente isso, né? Que era para ela deixar de bater com o cachorrinho e bater com o tabuleiro de xadrez? O que o Cebolinha propôs? Ele propôs que eles fossem jogar uma partida de xadrez para ver quem ganhava, né? Resolver essa diferença. Não que ela pegasse um tabuleiro de xadrez e fosse bater nele. Então, vamos lá, as afirmativas, né? Letra A. O Cebolinha queria resolver a diferença trocando o coelho pelo tabuleiro de xadrez?
Letra B, o Cebolinha queria somente fugir da surra. Letra C, o Cebolinha não aguentava mais levar coelhadas e pediu para a Mônica bater com o tabuleiro. Letra D, o Cebolinha queria resolver a diferença trocando o coelho e propondo um jogo de xadrez. É exatamente isso, né? O Cebolinha ele queria que a Mônica parasse com a perseguição, né? E que ambos pudessem resolver suas desavenças, suas diferenças com um jogo de xadrez, né? Mas a Mônica, entretanto, ela pensa que o menino deseja apanhar com um tabuleiro de xadrez ao invés do coelho. Então, ele queria resolver essa diferença a partir de um jogo, né? A Mônica interpretou errado. Então, aqui vai ser a nossa letra D de dado. Vamos para a questão 10. Temos aí mais uma figurinha, né? Uma tirinha, né? Aqui vai falar de concordância verbal. No primeiro quadrinho, a criança diz assim, o menino diz assim: siga, podemos ir. Aí a menina: é só para uma pessoa. Aí ele falou: se fosse para mais de uma, seriam sigam, ele falou, né? Aí ela sai andando e diz: eu vou primeiro, tchau. Aí ele falou: faz parte. A questão diz o seguinte: na tira apresentada acima, temos um exemplo de concordância verbal, que ocorre quando os verbos se flexionam no singular ou no plural, e em pessoa, concordando com o sujeito gramatical. Na concordância verbal, os verbos impessoais não apresentam sujeito. Sendo assim, assinale a alternativa correta. Gente, aqui fala dos verbos impessoais. O que são os verbos impessoais, né? Os verbos impessoais, gente, eles são os verbos haver, né? Com o sentido de existir, tá? Eles não podem ser flexionados, né? Não pode ter essa concordância. Faz, quando indica tempo, né? Faz anos, por exemplo. A gente não pode nunca escrever nem falar fazem anos, tá? Faz anos. Então, faz quando indica tempo, né? E no caso, também temos os verbos como fenômenos da natureza, tá? Os verbos como fenômeno, o verbo de fenômeno da natureza, como chover, como chover, né? Nervar, tá? São verbos aí que não apresentam flexão, tá? Eles devem ficar sempre no singular, que são verbos impessoais, são verbos de orações sem sujeito. Então, ou demais verbos também que apresentam aí que indicam, né, fenômenos meteorológicos, tá? É o caso do verbo chover, na questão A, que fala assim, né? Chove todos os dias à noite, né? Como o caso na questão A aí. Então vamos analisar, né? Aprofundadamente. Vamos começar pela letra D, né? Começar aqui de baixo para cima. João e Maria comeram chocolates. João e Maria comeram chocolates. Mas, antes, vamos ver mais uma vez o que a questão quer. Na concordância verbal, os verbos impessoais não apresentam sujeito. Sendo assim, assinale a alternativa correta. A gente deve assinar aquele que contém um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Aqueles que não contêm sujeito. Eles não são flexionados. É o que eu acabei de falar. Verbos fenômenos de natureza, né? O verbo fazer com o sentido de tempo, né? De tempo transcorrido, de horas, né? O verbo haver com o sentido de existir, são verbos impessoais, ou seja, são verbos que não têm sujeito. E a gente deve marcar aqui qual dessas frases, né, nas afirmativas apresentam um verbo impessoal, ou seja, um verbo que não tem sujeito. É isso que a questão quer. Então vamos começar, como eu já falei, da letra D até a letra A. Diz assim: João e Maria comeram chocolates. João e Maria, né,
Quem foi que comeu o chocolate? Que nós temos o verbo comeram, né? Quem foi que comeu o chocolate? João e Maria. Então aqui vai ser o que? Vai ser o sujeito, tá? Sujeito. Aqui vai ser o verbo. Quem come algo como o quê? Chocolates. O objeto não tem uma preposição conectando, né? Aqui entre comer e chocolate, então vai ser objeto direto. Eita, esse OD aqui ficou estranho aqui, mas dá para... Deixa eu passar aqui, né? Então vamos... João e Maria são sujeitos. Aqui é um sujeito composto, né? Que tem dois núcleos, João e Maria. Nesse caso, gente, João e Maria são sujeitos. Então a questão que é o que não tenha sujeito. Então já descarta a letra D. Vamos para a letra C. As crianças estão no parquinho. As crianças estão no parquinho. Quem que estão no parquinho? Né? As crianças. Então o estão vai ser o verbo. As crianças vai ser o sujeito. Sujeito simples, né? Só tem apenas o núcleo. Estão no parquinho. Nesse caso, né, as crianças elas fazem com que esse verbo, né, estão, seja no plural, né, o verbo estar. Porque se fosse só uma criança, ia dizer a criança está. Então estão, porque é concordando. Portanto, tem sujeito. E esse verbo não é impessoal. Então o sujeito é criança. Portanto, esse verbo estão não é pessoal. Não é impessoal. Né, é pessoal no caso. Vende-se casa. Vende-se casa. O que faz toda a diferença aqui vai ser essa partícula aqui, vai ser o se, né? O se é usado como pronome apassivador e o verbo concorda com o sujeito, né, proposto. Nesse caso, o verbo vender, ele não é impessoal, né? Por quê? Porque tem o termo casa, casa que é o sujeito, tá certo? Então, é um sujeito paciente, as casas são vendidas, no caso aqui, né? Então, a casa é um sujeito paciente. Então, casa é o sujeito. Quando tem sujeito, eu falei que não pode ser impessoal. Portanto, só restou a letra A. E a gente observa logo de cara, né, que tem um verbo impessoal, um verbo que indica um fenômeno na natureza. Fenômeno da natureza, tá? Então, chove todos os dias à noite. Sendo assim, a letra A, né, com o verbo chover aí, apresenta um verbo impessoal, fenômeno da natureza, vai ser a nossa alternativa correta. Aí, pessoal, só para conferir, tá, o gabarito das questões. Qualquer dúvida, deixe no comentário, tá? Se inscreva no nosso canal, dê o like, ative o sininho e em breve estaremos aqui voltando com a nossa aula número 5. Até lá!